Olá, me chamo Ana Caroline Marcon e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado como Variabilidade dos parâmetros espaço-temporais da caminhada na dor lombar crônica, uma revisão sistemática. Então, eu participei do programa PIC Ações Afirmativas como voluntária na UniOeste. Então, foi realizado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, no campus de Cascavel. Os autores desse trabalho foram Ana Caroline Marcon, Bianca Camília Borges dos Santos, Pedro Orlando Colli e Alberito Rodrigo de Carvalho. E esse trabalho teve como orientadora a Márcia Rosângela Busanello. Então, na introdução, uma das principais características de pacientes com histórico de dor lombar crônica é o prejuízo funcional que acompanha esses indivíduos e compromete o desempenho em diversas atividades, sendo a caminhada uma das mais prejudicadas. Então, a caminhada é um gesto automatizado, rítmico e cíclico, que envolve uma complexa estrutura de controle governada pelo sistema nervoso central. O automatismo e o ritmo da caminhada garantem a reprodução de movimentos coordenados e padronizados. Porém, é aceitável que flutuações do movimento passada a passada ocorram. Tais flutuações são reconhecidas como a variabilidade inerente ao caminhar, que, em última análise, refletem a estabilidade do sistema. A variabilidade é representada pelo coeficiente de variação, por sua vez, traz informações adicionais sobre o comportamento da marcha em relação aos valores de médias das variáveis cinemáticas e tende a ser baixa em caminhadas consideradas estáveis, sendo preconizados valores percentuais de normalidade para o coeficiente de variação menor que 3 entre adultos jovens. Em complemento, a variabilidade tende a ser maior nas baixas velocidades e, ao contrário, menor nas velocidades mais altas. Considerando que pacientes com dor lombar crônica tendem a caminhar mais lentamente, levanta-se a hipótese que esses também tenham maiores coeficientes de variabilidade nos parâmetros espaço-temporais da caminhada, o que pode sugerir uma maior instabilidade da marcha. Então, os objetivos desse estudo foi revisar na literatura a variabilidade nos parâmetros espaço-temporais da caminhada, especificamente da velocidade autoselecionada, da frequência e do comprimento de passo na dor lombar crônica. Então, os materiais e métodos. Esse estudo, então, trata-se de uma revisão sistemática e nos critérios de elegibilidade, então, foi utilizado o acrônimo PECOS para formular a questão focada nesse estudo, sendo o P, né, de população, indivíduos com dor lombar crônica, expostos ao teste de caminhada, e o desfecho, então, a variabilidade dos parâmetros espaço-temporais. Já para os critérios de exclusão, então foram excluídos desenhos de estudos retrospectivos, estudos de caso, estudos de coorte, estudos pilotos, estudos publicados em formato de resumo expandido, revisões sistemáticas, revisões de literatura, editoriais, estudos que os textos não foram encontrados na íntegra, resenhas, cartas, opiniões pessoais, livros e capítulos de livro, e também os estudos que utilizaram amostras de animais. Então, nas fontes de informações, então a busca inicial foi conduzida utilizando-se de palavras-chave na base de dados do PubMed, com o sistema de metadados médicos, o MESH, e descritores definidos em ciências da saúde do site de Biblioteca Virtual em Saúde e ainda termos livres. Então, estratégias de pesquisa individuais foram desenvolvidas para as bases de dados na literatura indexada PubMed, Web of Science, Lilacs, Embase e Cochrane. Já na literatura cinzenta, Google Scholar, OpenGray e LiVivo. E também não houve limitação de período, de tempo e nem de idioma. Então, foi utilizado os gerenciadores de referência, o EndNote Web e o Ryan. Então, após a exportação dos dados das bases de dados, os artigos foram importados para o gerenciador de referência EndNote Web para remoção dos artigos duplicados, tanto automático como manualmente. Em seguida, esses artigos foram importados para o Ryan
E mais uma vez foi realizada a remoção de duplicados pelo primeiro revisor. Então, dessa forma, foi definido os artigos que foram incluídos na fase 1 para leitura de títulos e resumos, seguindo então os critérios de elegibilidade, por dois revisores cegados. Então, os estudos que tiveram conflito foram resolvidos por um terceiro revisor. A seleção final, que é a fase 2, foi baseada na leitura dos textos completos, também por dois revisores, e da mesma forma, os conflitos foram é, resolvidos por um terceiro revisor, né, seguindo os critérios de elegibilidade. Então, o desfecho principal foi a variabilidade dos parâmetros espaço-temporais, especificamente comprimento de passada e duração de passada, durante a caminhada em velocidade autoselecionada. E para avaliar a qualidade dos estudos selecionados, será utilizada Newcastle-Ottawa, e os estudos que forem considerados suficientemente homogêneos serão meta-analisados. Então, nos resultados, a nossa busca identificou 3.594 estudos entre literatura indexada e cinzenta. Selecionou-se, então, para a fase de leitura de títulos e resumos, 3.266 artigos provenientes das bases de dados e um por outros métodos. Então, incluiu-se 19 artigos para leitura completa, sendo 15 excluídos por não conterem os desfechos de interesse e foram incluídos para essa revisão 4 estudos, que estão citados a seguir. Então, os desfechos dos estudos de Hammacher de 2015 e de Carvalho de 2019 foram apresentados em porcentagem. Já os desfechos de Hammacher de 2016 foi apresentado em metros por segundo e o de Lin de 2023 foi apresentado em centímetros por milissegundos. Porém, não houve diferença significativa para os desfechos entre aqueles com e sem dor lombar crônica. Então, na discussão, apesar da hipótese de que indivíduos com dor lombar crônica tenham maior variabilidade nos parâmetros espaço-temporais, especificamente na duração da passada e no comprimento da passada, os estudos que investigaram esse desfecho da caminhada entre os lombálgicos não corroboram essa premissa. Porém, considerando que foram encontrados poucos estudos que investigaram o coeficiente de variabilidade, sugere-se que pesquisas futuras tragam luz a essa questão. Então, com base nos achados, a dor lombar crônica não afeta significativamente a variabilidade dos parâmetros espaço-temporais da caminhada. Então, eu agradeço à UniOeste pela oportunidade de realizar essa pesquisa.